Agora, 1,9 cocaína foi apreendida hoje de manhã no terminal de contêineres de Paranaguá. Ao todo, já são 17 apreensões realizadas neste ano. Mais uma apreensão de cocaína no terminal de contêineres de Paranaguá nesta quarta-feira. Desta vez, a pasta base de cocaína estava escondida em 2 contêineres como estes, dentro de pallets de madeira como estes aqui que a gente consegue ver. A droga estava escondida bem neste meio, onde então os donos da carga fizeram este quadrado para esconder os tabletes de cocaína. Para dificultar ainda mais o trabalho da Polícia Federal e também da Receita Federal, essas folhas de madeira estavam coladas. Dessa vez foram apreendidos 325 quilos de cocaína que tinha a Bélgica como destino. Agora você acompanha como de fato acontece o trabalho da Receita Federal e também da Polícia Federal para interceptar cargas como esta no Porto de Paranaguá. Assim que os contêineres foram submetidos ao scanner dentro do terminal portuário, já houve a suspeita de produto ilícito. Sendo assim, Receita Federal e Polícia Federal iniciaram o trabalho de remoção do produto. A carga, em pallets de madeira, estava distribuída em 2 contêineres. As equipes do TCP removeram os pallets dos contêineres e tombavam por diversas vezes cada grupo de compensado, pois os que haviam droga em seu interior foram colados pelo proprietário da carga. Nos que de fato havia droga, foram descoladas todas as lâminas de madeira até se chegar à droga, que estava separada em diversos tabletes. A droga foi removida do interior da madeira e pesada. Ao todo foram 325 quilos de pasta base de cocaína, que tinha a Bélgica como destino. Esse trabalho foi feito em conjunto da Polícia Federal com a Receita Federal. As informações foram passadas pela Polícia Federal à Receita Federal. A Receita Federal, então, com as informações passadas, fez o monitoramento da entrada dessa carga no terminal. Separamos então esses 2 contêineres que tinham entrado, que eram suspeitos, passamos no scanner, vimos que tinham imagens suspeitas, separamos os 2 contêineres, chamamos a Polícia Federal, abrimos os 2 contêineres, que continham compensados de madeira, pinos, abrimos os 2 contêineres, abrimos essas cargas, abrimos os pallets, né? Foi bastante difícil abrir alguns, que eles estavam colados, inclusive, as chapas de compensado. Diversos métodos são utilizados durante todo o ano para fazer com que a droga passe aqui pelo Porto de Paranaguá. Dessa vez foram utilizados esses pallets de madeiras, mas outros métodos já foram detectados pela Receita Federal e também pela Polícia Federal aqui no Porto de Paranaguá. Somente em 2020 são 17 apreensões de cocaína aqui na cidade de Paranaguá. Eles tentam várias ocultações dentro da carga, né? Além outros tipos de madeira, né? Que são os decks de madeira. Tentaram já congelados, açúcar, outros resíduos, né? De borracha, sacaria. Tentaram também, muito usado no ano passado, o método rip-off, que eram aquelas mochilas colocadas dentro do container, né, no meio da outra de cargas, né? Então eles tentam vários métodos diferentes. Dos 2 contêineres interceptados pela Polícia Federal e pela Receita Federal, apenas um continha cocaína. Foram 325 quilos da droga apreendidas nesta quarta-feira aqui no terminal de contêineres de Paranaguá. Com imagens do cinegrafista Emerson Menini, repórter Michel Moreira para a TVCI. Pois é, uma apreensão importante. E o Michel tem mais informações ao vivo agora no programa A Voz do Litoral. Fala aí, Michel. Exatamente, Tony. Continuamos repercutindo essa operação da Polícia Federal, que teve como alvo também aqui a cidade de Paranaguá. Foram 39 mandados judiciais que estão sendo cumpridos na manhã desta quarta-feira. Como eu falei, 7 aqui no litoral do Paraná, 4 na cidade de Paranaguá e mais 3 na cidade de Matinhos. E, Tony, você acompanhou agora, então, essa apreensão de 325 quilos de cocaína no Porto de Paranaguá, no TCP, o terminal de contêineres de Paranaguá. E, segundo agora o que a gente vai ouvir
da Polícia Federal também naquela coletiva que foi realizada hoje pela manhã em Curitiba, é sempre importante quando a Polícia Federal, juntamente com a Receita Federal, consegue detectar esses montantes de drogas que tentam passar pelo Porto de Paranaguá, sempre com destino a países da Europa. Mas mesmo assim, quando a Polícia Federal descobre realmente quem são essas pessoas, quem são os mandantes, quem são os donos dessa droga, é que realmente a polícia consegue quebrar essa quadrilha. Você acompanha agora o que o delegado de Polícia Federal, o Elvis Aparecido Seco, falou hoje pela manhã na coletiva a respeito então da apreensão de drogas e também interceptação de quadrilhas aqui no Paraná. Nós estamos sempre comprovando, através dessas operações policiais, o fato de que a apreensão de droga por si só não descapitaliza, não dá prejuízo ao crime. O que dá prejuízo ao crime de fato é você identificar os núcleos financeiros, é você identificar quem são os líderes, você identificar quais são os braços da organização criminosa nos países fornecedores, nos países compradores. Foi o que foi feito nessa investigação também, assim como nas outras. Ou seja, a Polícia Federal tem feito uma ação contínua, uma ação institucional de combate ao tráfico de drogas, pela descapitalização patrimonial, sempre pelo viés da lavagem de dinheiro. Se vocês forem analisar, mais uma vez eu digo, 240 quilos de cocaína, num patrimônio, até agora, nessa primeira fase, acima de 40 milhões de reais, consubstanciado em veículos de luxo, em carros de luxo, não é nada. Exatamente, Tony. Então a gente consegue ter um pouco da dimensão do quanto essa quadrilha movimenta em cocaína aqui no estado do Paraná, principalmente a partir do Porto de Paranaguá. Como eu falei, Tony, há pouco, a operação, a Narco Broker, que está sendo realizada, deflagrada pela Polícia Federal na manhã desta quarta-feira, iniciou ali já investigando movimentações dessa quadrilha que chegaram a R$1 bilhão entre 2018 e 2020, portanto. E como o delegado de Polícia Federal falou agora, realmente esses 325 quilos de cocaína que foram capturados hoje pela manhã no Porto de Paranaguá acaba sendo muito pouco, visto já o que essa quadrilha movimentou em cocaína, sempre direcionado à Europa. Tony. Muito bem, importante a informação levantada aí. Dá para ter uma noção mais ou menos do quanto que movimenta o tráfico internacional de drogas, né? Obrigado, Michel. Você viu a casa do cara, do líder da quadrilha? Estimada em R$6 milhões, a casinha dele, o barraco dele. Olha a casa do cara. Olha a casa do cara. Esse é o líder, né, a casa do líder da quadrilha. Então, uma prisão importante que vai dar um tombo aí no tráfico internacional de droga. Você pode dizer, mas tem muito mais, mas é importante essa prisão e também se viu os carros de luxo da quadrilha, né? Do líder da quadrilha. Tá aí o uísquezinho, só tem ali velho barreiro, 51, corote, vinho Campo Largo, eu gosto do vinho Campo Largo, Pirassununga, só coisinha, 1 litro daquele você compra teu carro. Tá bom, pode voltar porque agora eu quero falar sobre qualidade de vida.